Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson e vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a ideia do mal-estar da humanidade. É entender basicamente o seguinte: cada época, né, segundo Freud, apresenta alguma espécie de patologia social e cultural. Cada sociedade tem um padrão que joga esse padrão excessivamente na cabeça das pessoas, ao ponto dessas pessoas seguirem o que? Modelos que muitas vezes são doentios, modelos que podem prejudicar o meio social como um todo. E esse tipo de coisa, no período que nós vivemos, é muito grande, né? Uma sociedade do cansaço, estamos sempre muito ansiosos, preocupados, estamos sempre muito exigentes com nós mesmos, né? Estamos sempre muito cansados. Ao mesmo tempo, é uma sociedade líquida porque é tudo muito rápido, muito fluido, excessivamente, tá? Ao ponto que eu não consigo mais ter um relacionamento raiz, né? com com uma certa profundidade, porque tudo é muito disperso, tudo é muito rápido, digamos assim. E, ao mesmo tempo, é uma sociedade anômica. Anomia é uma palavra do grego, significa ausência de regras. Parece que eu não tenho mais os referenciais que eu tinha no passado, né? Um referencial, uma instituição que pudesse servir como uma referência na minha vida, porque tudo está muito disperso. O mal-estar da humanidade então parte disso, desses modelos, né? Porque há uma exigência de você sempre, no período que nós vivemos, sermos bem-sucedidos, sermos lindos, maravilhosos, cheirosos, perfeitos, né? Bem-sucedidos. É uma sociedade que nos massacra através desses modelos. Até na religião a gente está vendo isso, né? Quando você vê, por exemplo, essa tendência evangélica, né? Que é a chamada teologia da prosperidade, quer dizer, a ideia de ser humilde, que é uma característica muito do modelo do cristianismo raiz, deu lugar agora de que você tem que ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor tudo, né? Porque Deus exige isso de vocês. Veja que os padrões eles estão se adaptando a uma realidade. Quer dizer, as tendências de hoje, elas são todas elas, podem perceber, a um modelo individualista, consumista, de mostrar sempre que nós somos os melhores. É daí que você tem os coaches, é daí que você tem, por exemplo, os livros de autoajuda que te ajudam, né, em parte, no modelo de sociedade. Mas pessoal, antes de falar sobre tudo isso, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Bom, gente, quando se fala da ideia de mal-estar social, entenda assim, cada sociedade, o Freud fala sobre isso, tem um mal-estar, tem uma prática cultural social doentia, que de alguma maneira, vou pegar a expressão, que ferra com a vida das pessoas. Porque a grande questão aqui não é um comportamento, né, um padrão, mas o excesso disso. Veja que nas sociedades antigas havia um excesso do olho por olho, dente por dente, né? A ideia de usar um padrão da vingança no mesmo nível, tá? E isso de uma maneira exacerbada, exagerada, né? Era uma moral das sociedades antigas, né? De que eu tenho que cumprir aquele modelo violento, autoritário, mesmo sabendo que tinha essa natureza violenta, mas eu naturalizava aquilo. Eu entendia aquilo como uma coisa que deveria ser feita excessivamente, não tinha jeito. Quer dizer, os modelos, eles começam a o quê? A criar padrões tão fortes na vida das pessoas que muitas vezes coisas absurdas, violentas se tornam naturalizadas, banalizadas, como dizia Hannah Arendt. Então, nesse sentido, hoje, por exemplo, a gente vive num modelo assim. Porque no passado havia a ideia da coletividade como aspecto mais importante. Você se perdia no meio, você se perdia na coletividade. O que importava era mais o grupo, né? Então eu morria, eu era executado, tá? A partir do momento em que o grupo determinava, tá?
porque era uma moral de caráter coletivo. Hoje você tem um modelo que ele é individualista, excessivamente. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser o melhor em tudo. Na minha aparência, no meu corpo, na estética. Eu tenho que ser o melhor na classe, eu tenho que ser o melhor nos negócios, no empreendedorismo, em tudo, né? Quer dizer, esses modelos, quando eles são excessivos, eles acabam proporcionando o que a gente chama de modelos patológicos. A gente pode dizer assim, mas por que patológico? Vamos lembrar um pouco que o Durkheim, sociólogo francês, ele falava que fatos sociais patológicos são modelos excessivos, né? Então, por exemplo, consumo de drogas. Sempre existiu em alguma sociedade alguém que consumia droga por algum motivo, por alguma situação. Então sempre existiu isso, tá? Mas se você vive numa sociedade, vamos pegar aqui como a norte-americana, que é a maior consumidora de drogas do mundo na atualidade, nós estamos falando de um modelo patológico. Por quê? O modelo patológico é aquilo que prejudica a sociedade de maneira ampla, coletiva. Parece o caso do suicídio. O suicídio é uma prática normal, porque em qualquer sociedade você vai encontrar alguém que por algum motivo tirou a própria vida, tá? Mesmo sendo uma coisa ruim. Mas numa sociedade japonesa, sul-coreana, onde você tem 40 mil homicídios por ano, isso já é um excesso, isso já não é normal, isso é patológico. Então os modelos patológicos que o Durkheim fala é nisso. Nós temos um modelo patológico no excesso do individualismo, do consumismo. Aquela ideia que acontece muito, por exemplo, nos livros de autoajuda, de criar sempre aquela noção de que você tem que ser sempre uma pessoa feliz. Se você não é uma pessoa feliz, sempre, a todo momento, você tem algum problema. Pô, cara, problema é essa mentalidade, essa ideologia que jogaram na cabeça da gente. Tem dia que a gente acorda de mau humor, tem dia que a gente não acorda bem. É normal, o ser humano é isso, mas foi criada uma ideia na cabeça das pessoas, principalmente nesse modelo de autoajuda, ou mesmo na questão dos coaches, de que além de você ser bem-sucedido, você tem que ser um empreendedor, não tem jeito, você tem que ser sempre uma pessoa feliz e alegre. Resultado, se eu começo a criar esses padrões, eu desenvolvo esses padrões, né, aí chega a ideia do cansaço mental. Pode ver, a gente está sempre cansado, já reparou? Está sempre exausto, cansado, sempre está precisando de descansar alguma coisa. Esse cansaço, ele não é tanto físico, repare bem, ele é um cansaço mental. Evidentemente que quando você tem um cansaço mental, aquilo afeta o teu estado físico, é inevitável. Tá? Então, se eu tenho um cansaço mental, porque eu entendo que eu tenho que ser sempre uma pessoa bem-sucedida e de que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, que pode verificar, quando a gente está parado sem fazer nada, a gente começa a dar uma louca na gente, que a gente começa a ficar com uma espécie de pensamento. Vamos pegar aqui uma coisa, a gente começa, na verdade, a ter uma espécie de um peso na consciência. Né? Peso na consciência porque a gente está sem fazer nada. E numa sociedade como a nossa, a gente está sempre fazendo algo, produzindo algo, desenvolvendo algo. É daí que vem um livro, A Sociedade do Cansaço, né? Que mostra muito essa ideia de tá sempre ter que buscar alguma coisa. Quando você olha, por exemplo, para os modelos, pegar aqui líquidos, aí a gente lembra do Bauman, que ele fala de uma sociedade líquida. Repare uma coisa, ele fala muito do amor líquido. Hoje é muito difícil tu ouvir alguém falar assim, olha, eu conheço o fulano desde criancinha, eu conheço o fulano desde dos tempos que eu era adolescente. Os relacionamentos raízes, né, que eles são aprofundados, raiz por quê? Porque eles têm, na verdade, são aprofundados, eles estão se perdendo a relacionamentos digitais em que você conhece a pessoa naquele dia, né, e acredita que aquela pessoa que você conhece, que tem uma afinidade contigo, já é teu amigo, né? Então, isso é uma coisa que perpassa muito a nossa vida hoje em dia. Os modelos fluidos, rápidos, digitais. E o sociólogo Zygmunt Bauman, ele fala muito sobre isso no que ele chama de modernidade líquida,
né? Ele usa até um conceito, né? O amor líquido, quer dizer, os relacionamentos que eles são fluidos e rápidos, né? Não comemoro mais um ano de namoro, eu comemoro uma semana e meia de namoro. Então é uma coisa meio assim. Então, esses modelos, eles em excesso são patológicos. Eu gosto, acho muito engraçado que tem muitas vezes algumas pessoas que eu conheço que, pô, o cara é ferrado. O cara ganha mal pra caramba, mas ele tá sempre mostrando na rede social, ele sempre quer mostrar na rede social que ele tem mais do que realmente de fato ele poderia ter. É assim, é um modelo de que de aparências, velho. Tu tá sempre num estado de aparência, de excesso, de tudo, né? Então, esses modelos individualistas, consumistas, eles fazem parte de um mal-estar. Você tem que ter assim, eu deveria ter tal coisa, eu deveria ser tal coisa, né? Essas coisas são introjetadas na cabeça das pessoas, elas vão reproduzindo isso a todo momento, a todo instante. Quer dizer, é uma sociedade onde as pessoas vivem para as outras. Por quê? Porque você está sempre olhando para o que o outro vai pensar de você. É uma sociedade assim. Por isso que as redes sociais é uma vitrine, né? Aonde lá você mostra somente as coisas boas, lindas e maravilhosas. E vamos lembrar uma coisa, né? Lá na década de 60, né, quando você tinha o movimento hippie, em que jogaram aquela ideia na cabeça das pessoas de que, olha, se você tem liberdade, você é uma pessoa, você tende a se tornar uma pessoa mais feliz. Pode perceber, a gente tem muito mais liberdade que nossos pais e nossos avós. Nem por isso somos pessoas extremamente felizes. Pelo contrário, somos ansiosos, preocupados. Estamos sempre numa situação de tensão muito grande, né? Imagine, então, tudo isso, né, numa sociedade como essa, estado de mal-estar. Durkheim dava até um outro nome para isso, chamava isso de anomia. Anomia é uma desorientação. Os indivíduos estão desorientados e não têm mais referenciais. Referências que pudesse dar, por exemplo, um equilíbrio social e emocional para as suas vidas. Como o que, Nelson? Como família, como instituições que te desse um norte adequado. Hoje você vive meio disperso e essa dispersão leva a um excesso de suicídio, a um excesso de fanatismo, né? As pessoas estão cada vez mais desorientadas. Então a nossa civilização, esse modelo chamado de civilização, parece que apresenta um grau de irracionalidade. E essa irracionalidade mostra o quanto nós, do ponto de vista emocional, estamos completamente perdidos. Porque o que interessa para mim é mais o que eu tenho, a minha aparência, o meu conceito de beleza e pouco o meu lado emocional. É por isso que muitas vezes tu tem um monte de gente doente por aí do ponto de vista emocional e esses caras que vivem de autoajuda estão ficando milionários. Por quê? Porque as pessoas estão doentes. Pessoas doentes, você tem um excesso, né? Você tem um aumento do número de indivíduos entrando em igrejas que deixam alguns indivíduos mais doentes ainda, porque há um grau de fanatismo muito grande, e gente comprando livros de autoajudas a todo momento. Porque quanto mais doente, e entenda uma coisa, quanto mais doente uma sociedade, alguém ganha com isso. E tem muita gente ganhando pela patologia, pela doença emocional que hoje nós vivemos. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.